Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre link. É link terminando com Q mesmo, tá? Que vem de Language Integrated Query. Bom, para a gente tentar entender o problema primeiramente, eu vou ter um vetor de números inteiros. Onde eu vou colocar aqui então alguns números inteiros. Então, se eu quiser, eu posso criar uma função aqui que me retorna um IEnumerable de int, ou seja, uma coleção ou um conjunto qualquer de inteiros. Vou dar o nome de retornar pares. E ela vai receber também um IEnumerable de int, que os vetores, as collections todas em .NET, elas implementam essa interface IEnumerable, né? Tudo que você pode utilizar em FOREACH implementa essa interface. Então eu vou receber aqui os itens e aí eu vou dar um FOREACH. E basicamente vou testar se num %2 igual a zero, né? Se for, eu vou adicionar à coleção de retorno este número, né? Então, ele vai retornar todos os números pares. Dessa forma, eu posso ter um var pares recebe retornar pares, passando por parâmetro os números. Vou fazer uma função para imprimir aqui, um procedimento aqui, void imprimir. Vai ser basicamente a mesma coisa que isso daqui, só que ao invés do if eu vou imprimir. Então retornei os pares e vou imprimir pares. Ok? Não estou utilizando o link aqui. Bom, o que nós temos neste caso é a seguinte situação. Se eu precisar agora dos ímpares, eu tenho que criar uma nova função. Se eu precisar de valores maiores do que 5, eu vou ter que criar mais uma função e assim sucessivamente. Se você anotar bem, todas as funções elas teriam basicamente o mesmo tipo de retorno, o mesmo parâmetro aqui de entrada, o FOREACH para percorrer a lista e também o comando de retorno. Mas o que seria diferente aqui seria basicamente este teste, né? Se eu testasse num %2 é diferente de 0, vai ser ímpar ao invés de par. Se eu testasse num maior do que 5, vai me retornar os números maiores do que 5 e assim sucessivamente. Bom, e se eu pudesse chamar isso daqui em uma função? Assim, ó, eu vou ter um bool, é par, que recebe um int num, ok? Eu vou basicamente retornar se num %2 igual a 0. E aqui eu poderia chamar o que? É par num. Certo? Bom, porém, eu consigo colocar aí uma variável. Esta variável vai ser do tipo func, né, uma function, que recebe um inteiro por parâmetro e retorna um boolean. Tá? Verificar se par, eu consigo atribuir a minha função é par.
ok? Sem problemas. Ou seja, isso daqui é o tipo desta variável. E aqui eu estou indicando que tem um inteiro. Se ela recebesse um inteiro e um double, seria assim, um int e um double, ok? E o último generics que eu passo aqui é a saída da função, que é um booleano, tá? Então, inteiro, booleano. Ok. E eu posso chamar verifica-se par agora sem problemas também, tá? Mas se eu posso fazer assim, eu poderia receber esta função por parâmetro. Então, eu poderia colocar isto aqui. Ao invés de verifica-se par, eu vou chamar de selecionar, ok? E vou chamar assim. Então, recebi a variável, na variável selecionar a função. Como que eu chamo uma função? Abro parênteses e passo parâmetros, ok? Então, agora, no retornar-se pares, eu posso passar o epar aqui, ok? Mas agora eu conseguiria passar até funções diferentes. Ou seja, não é mais retornar pares, eu vou chamar isso daqui de filtrar, ok? Ou seja, ele vai filtrar em acordo com a função que eu passar aqui. Só que esta função, ela pode ser feita assim também, né? Como uma arrow function. Nesse caso, é só o retorno diretamente. Ou eu poderia colocá-la também como uma variável. Desta forma. E vai continuar funcionando. Vamos rodar. Tá aí. Bom. Então vamos fazer uma coisa. Este int aqui, né, é o tipo do parâmetro. Se eu definir que essa variável recebe um int e retorna um boolean, o compilador já sabe que esta variável só pode ser o quê? Int. Então eu posso retirar isso daqui. Como é somente um parâmetro, eu também posso retirar os parênteses. E se eu quiser, eu posso mudar o nome da variável, que eu vou mudar para x para ficar mais simples. Mas veja isso, eu estou passando a variável aqui por parâmetro, então estou passando o conteúdo dela por parâmetro para selecionar. Então eu posso pegar o que foi atribuído à variável, que é a minha arrow function, e passar aqui diretamente. Então agora eu consigo filtrar os pares e também os ímpares, por exemplo, e qualquer outro filtro que eu quiser. Somente valores maiores do que algum outro valor, etc. Vou imprimir aqui pares e ímpares por enquanto para a gente. Tá aí. Deu certinho. Bacana, né? Mas aqui, nós ainda não estamos utilizando o link, tá? Mas podemos fazer algumas melhorias. Por exemplo, eu posso pegar esta função filtrar, remover daqui, colocar numa classe estática extensões, ou de nome qualquer, e colocar o método público e estático, ok? E agora, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero utilizar um extension method, né? Ok? Por isso eu coloquei o this aqui na frente. Bom, desta forma, o método filtrar vai aparecer para todo o vetor de inteiros. Então,
eu, ao invés de chamar desta forma, eu vou chamar como números.filtrar, e aí eu passo a seleção. Né? O this agora é um vetor de inteiros. Então, olha como a sintaxe ficou bem melhor aqui para a gente, né? Com o extension method. Bom, feito isso, está funcionando, mas tem uma coisa a mais que eu posso usar aqui. Aqui eu retorno um conjunto de inteiros, recebo um conjunto de inteiros, e uma função que recebe um inteiro por parâmetro e retorna um boolean. Mas eu posso utilizar aqui neste método generics. Eu posso definir que esse método vai ter um tipo t, esse inteiro é t, então vou ter um retorno de t, a enumerable do tipo t e função que recebe um t e retorna um boolean. Agora, se esse t for uma string, a função vai receber uma string e vai retornar um booleano. Ela vai ser aplicada a qualquer conjunto ali de strings e vai retornar ali um conjunto de strings, uma coleção ali de strings para a gente, ok? Idem para int, idem para qualquer outro tipo. Então, ficou assim a função. Bom, com isso, eu posso, por exemplo, declarar aqui um var palavras. Recebe new string. Vou colocar algumas strings aqui. E aí, eu vou ter uma variável, vou deixar aqui, chamar de palavras com O, que vai receber palavras, ponto, filtrar. Para cada string x, eu vou ver se x contém O minúsculo ou se x contém O maiúsculo. Então, feito isso, na hora de imprimir, eu vou colocar t aqui também, o tipo t, para eu poder imprimir qualquer coisa, certo? Vou chamar aqui de item. Bom, então eu vou imprimir palavras com O. Executando. Pares, ímpares, palavras com O. Ok. Né? Bacana. Conseguimos fazer aqui um método para filtrar itens em coleções qualquer. E este método, ele basicamente permite que você passe uma função, né? Então ele fica, ele pode ser reutilizado, né, para diferentes filtros, né? Isso é bem interessante. Bom, mas nós não precisamos criar estes métodos justamente porque existe link, tá? Então eu não preciso do método filtrar, eu poderia utilizar o método where, que já é um método implementado no link, aqui, aqui e aqui. Ok? Este método já existe, então ele está no namespace system.link. Se eu der um F12 aqui, ó, eu vou ver que eu estou no namespace system.link e ele tem aqui e é um extension method, tá? Obviamente, ele
ele tem uma implementação diferente, tá? A implementação dele vai ser mais completa do que a do nosso método filtrar mais simplesinho, tá? Então, com o link nós temos isso, mas nós temos também outras coisas. Por exemplo, aqui no where, ele mostrou para mim as palavras da forma que elas estavam. Vamos supor que eu queira as palavras em maiúsculas. Então, eu posso chamar o método select, e aí para cada item x, nesse caso os itens aqui são strings, para cada string x, eu vou dar um x.toUpper. Então, agora ele vai me retornar as strings em maiúsculas. Então, eu filtrei com o where e com o select eu pude modificar o retorno, ok? Bom, então, fora isso, nós podemos utilizar também uma sintaxe específica do link, que é essa daqui, ó. Eu posso colocar from x em números, where x %2 igual a 0, select x. Fica bem parecido com SQL, né? Mas faz exatamente a mesma coisa daqui de cima. O que eu estou fazendo? Para cada x em números, quando x %2 for igual a 0, selecione o próprio x. Se eu colocar selecione x vezes 2, ele vai me mostrar os pares multiplicados por 2, tá? Feito isso para pares, eu poderia fazer o mesmo para ímpares, mas é só eu colocar x %2 diferente de 0, ok? Eu vou fazer aqui para palavras, ó. Como que fica palavras com O? Eu vou ter aqui var palavras com O, vai receber um from x em palavras, where x.contém O minúsculo ou x.contém O maiúsculo, select x, né? Ou se eu quiser colocar em maiúsculas x.toUpper, ok? Então, desta forma, eu tenho agora o mesmo efeito de eu chamar os métodos, tá? Com essa sintaxe específica, com a vantagem, né? Parece um SQL, mas com a vantagem de, uma vez compilado, você sabe que não tem erro de sintaxe, né? Então, eu vou rodar agora e ele mais uma vez rodou certinho. Ok? Isso daqui é só o início de link, tá? Tem muito mais para você saber, para você pesquisar, mas é o iniciozinho que já nos deixa confortáveis para dar o próximo passo para ir para a próxima aula, ok? Se você quiser saber mais sobre link, eu aconselho que você faça isso. Você pode pesquisar por link C# ou link.net, tá? E aconselho você a pesquisar isso daí no seu mecanismo de busca e dar preferência para a documentação oficial da Microsoft. Mas, obviamente, existem diversos outros artigos que você também pode consultar, né, sobre este assunto. Por essa aula é apenas isto. Até a próxima aula.